Saudações concurseiras, aluno da Alfacom. Bem-vindo a mais um bloco de administração financeira e orçamentária. Estamos falando ainda sobre leis orçamentárias. Mas nós já falamos tanto do PPA, como da LDO, como da LOA. Já passei para você as características principais delas. Agora eu quero falar um pouquinho sobre algumas regras gerais que vão se aplicar às leis orçamentárias, tá? Primeira delas é o rito de aprovação. Você já sabe que as leis orçamentárias, elas são aprovadas seguindo um rito, seguindo um ritual, seguindo um procedimento diferente do que as demais leis. Você quer ver um exemplo? Como é que as leis ordinárias são aprovadas? Tanto as ordinárias como as complementares, né? O que vai mudar aí é só o quórum. Primeiro é aprovada numa casa legislativa, por exemplo, primeiro na Câmara e depois no Senado, não é isso? Tem que ser aprovada nas duas casas separadamente. No caso das leis orçamentárias, não. No caso das leis orçamentárias, elas são votadas conjuntamente pelo Congresso Nacional. Essa é uma das diferenças. Então vamos ver como é que funciona o rito de aprovação das leis orçamentárias e vamos ver no que ela difere das leis comuns. Primeiramente, os diversos órgãos do Poder Executivo, cada entidade, cada órgão apresenta a sua proposta, o que ele precisa de recursos para o ano seguinte, e tem um órgão dentro do Poder Executivo que consolida tudo isso. Dentro do Ministério do Planejamento, você tem lá, tem a SPOA, que é a secretaria que cuida disso, ela vai juntar todas essas solicitações e preparar o orçamento do Executivo. Aí, além disso, você tem o Legislativo, você tem o Judiciário e os órgãos que têm autonomia orçamentária e financeira, MPU, TCU, Defensoria Pública da União e por aí vai. Cada um desses, que tem a sua autonomia orçamentária e financeira, eles vão ter uma quantidade de recursos que eles vão poder gastar. Como é que eles sabem disso? Está lá na LDO. A LDO define quantos reais cada um desses vai ficar e aí eles organizam a sua proposta de orçamento. E aí eles encaminham tudo isso para o Poder Executivo. Por quê? Porque eles não podem encaminhar cada um deles o seu próprio orçamento para o Poder Legislativo, senão nós ficaríamos com vários orçamentos. E o princípio da unidade diz que o orçamento deve ser um só. Então, esse povo todo aqui, encaminha para o Poder Executivo. O Poder Executivo consolida essas propostas e manda para o Poder Legislativo. Lá dentro do Poder Legislativo, lá dentro do Congresso Nacional, no caso aqui da esfera federal, lá dentro do Congresso Nacional, vai entrar primeiro, na verdade encaminha isso para a presidência do Congresso, Vai lá o presidente da República, bate uma foto entregando o orçamento para o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, e o presidente do Congresso Nacional imediatamente repassa isso para a CMO. O que é CMO? Comissão Mista de Orçamento. É uma comissão formada por deputados e senadores, por isso que tem esse nome de comissão mista, e é de orçamento, porque cabe a ela se manifestar sobre questões orçamentárias. Então, essa comissão, que é formada por deputados e senadores, ela recebe essa proposta de orçamento do Executivo, analisa essa proposta, recebe emendas dos parlamentares, alterações propostas, e faz um parecer. Tá certo? Vai dizer se aprova ou não aquela proposta, o que ela acha que deveria alterar, que a comissão acha que deveria ser alterado na proposta, recebe as emendas dos parlamentares, dá um parecer e encaminha isso para o plenário. Do Congresso Nacional, onde os deputados e senadores juntos vão aprovar esse parecer aí da comissão mista. Podem rejeitar também, mas isso nunca ocorreu. Normalmente eles aprovam o parecer que vem da comissão. E aí aprovaram o orçamento, tá certo? Essa questão aqui do plenário, uma vez o aluno fez a pergunta, professor, eu ouvi no jornal que o orçamento estava sendo votado primeiro na Câmara e depois no Senado, mas isso não fere, não é? Aquela questão de que ele tem que ser votado em sessão conjunta do Congresso Nacional? Na verdade não, por quê?
Quando se faz desse jeito, o que a Constituição talvez tinha em mente, o que o Constituinte talvez tinha em mente, era de fato que deputados e senadores se reunissem juntos na mesma sala e votassem. Mas na prática, até por questões aí, né, de praticidade, o que se costuma fazer? Primeiro vota-se na Câmara, e aí vota-se lá, deu, por exemplo, sim, na Câmara deu para aprovação aqui da comissão, né? Do relatório da comissão. Deu 400 votos e não 100 votos, fora as abstenções. Então, deu sim, 400 votos, não. E a abstenção, vou colocar abstenção também, 13, pronto. Isso aqui é na Câmara. Lá no Senado, deu o seguinte, sim, 60, não, 11, abstenções 10. Pronto. Aí o que eles fazem? Eles somam os votos, certo? Então vamos dizer, ó, nós tivemos 460 votos pela aprovação, que dá exatamente na mesma do que você reunir todos eles e votarem ao mesmo tempo. Só que olha a diferença, se fosse uma lei ordinária, primeiro teria que ser aprovada na Câmara e só depois que fosse aprovado na Câmara iria para o Senado e no Senado também teria que ser aprovado, né? Aqui não é assim que funciona, tá? Aqui se, por exemplo, der aqui 200 e 200, não teve maioria, não foi aprovado. Aí, mesmo assim, iria para o Senado. Por quê? Porque, na verdade, é como se fosse uma sessão conjunta. De qualquer forma, então, os deputados e senadores votam esse orçamento com as alterações que forem propostas, né? E aí, devolvem isso para o Poder Executivo sancionar ou vetar em parte essa lei e publicá-la, e dar publicidade ao orçamento. O Poder Executivo ele pode vetar parte do orçamento? Pode. Entende-se, né, a doutrina entende que isso nunca ocorreu na prática, mas a doutrina entende que o presidente não pode vetar todo o orçamento, né, porque senão vai ficar sem orçamento, tá certo? Mas ele pode vetar partes do orçamento. Então, por exemplo, né, o Executivo encaminhou a proposta para o Congresso e o Congresso alterou e incluiu uma despesa. E aí o presidente não concorda com essa despesa. Ele pode vetar? Pode vetá-la sim. E aí esse valor correspondente a essa despesa vai ficar sobrando, o presidente pode propor ao Congresso que seja utilizado em outra coisa. Tá? Então volta para o presidente da República para ele sancionar e publicar a lei orçamentária. Esse é o rito. Veja que é bem rápido. É diferentemente das leis ordinárias, que às vezes passam por 3, 4 comissões dentro do Congresso Nacional. Passa primeiro na Câmara, aí tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, aí às vezes tem que passar por comissões específicas e só depois vai para o plenário e depois vai para outra casa. Aqui é muito mais rápido, ó. Vai para uma comissão mista, que aqui já tem deputados e senadores, já são feitos todos os trâmites ali e mandam para o plenário. Porque a ideia é que o orçamento ele precisa ser aprovado rapidamente. Veja, todo ano eu tenho um orçamento diferente. Então, não posso ficar demorando para aprovar esse orçamento, até porque senão ocorre o risco, né, de engessar as ações do Executivo, as ações, aliás, do país todo. Portanto, ele tem esse rito bastante simplificado. E a Constituição diz mais, diz o seguinte, uma vez que o presidente encaminhou a proposta para o Congresso Nacional, ele pode alterar essa proposta? Ele pode alterar até que seja iniciada a votação na Comissão Mista de Orçamento, daquela parte que o presidente está querendo alterar, tá? Então, o presidente quer alterar uma parte do orçamento. Ele vai verificar se já não foi iniciada a votação aqui na Comissão Mista do Orçamento. Se foi feita já essa votação, ele não vai poder mais alterar. Então, ele não pode, ele só pode alterar enquanto não houver a votação na Comissão Mista de Orçamento, tá certo? Aí, se ele quiser alterar depois disso, ele vai ter que encaminhar um crédito adicional propondo essa alteração. Muito bem. Vamos ver também outro aspecto relacionado aí a essa questão de aprovação da LUA, aqui mais especificamente em relação à Lei Orçamentária Anual. Esse rito que nós vimos vale para os três. Deixa eu só voltar aqui, ó. Esse rito que nós vimos aqui vale para as 3 leis orçamentárias, tá? A única diferença é que a participação desses outros aqui antes, no caso do PPA e no caso da LDO, é bem mais resumida. Mas segue basicamente essa disposição, a aprovação das 3 leis orçamentárias, tanto PPA, como LDO, como LUA. Então vamos lá. Agora nós vamos falar especificamente de emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual. O que são isso? As emendas são propostas de alteração, propostas
de alteração do projeto. Quem que manda o projeto da lei orçamentária anual para o Congresso Nacional mesmo? É o presidente da República. Lá dentro do Congresso Nacional, esse projeto pode ser alterado? Sim, vai ser alterado através de emendas, tá? E aí, sobre isso, nós temos o artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz o seguinte, ó, as emendas ao projeto de lei orçamentária anual ou aos projetos que o modifiquem só serão admitidas caso 1. Sejam compatíveis com o PPA e com a LDO, claro, né? A LU ela é uma continuidade do PPA e da LDO, então tem que ser compatíveis com os dois. Essas emendas também têm que indicar os recursos. Porque, veja, quando eu falo de alterar o orçamento, eu estou dizendo, na verdade, de incluir alguma despesa. E aí tem que dizer de onde vai sair o recurso para isso. Então o deputado diz, eu acho que tem que ser construído um açude de 20 milhões de reais. Ótimo, então me diz de onde vão sair esses recursos. E aí ele não pode inventar receita, porque quem estima a receita é o Poder Executivo, porque ele que arrecada, ele que tem condições técnicas de estimar a arrecadação da receita. Então, na verdade, o que os senadores e deputados podem fazer? Eles podem propor alteração indicando o recurso, mas eles vão ter que propor a anulação de despesa. Porque lembra que o total de receitas é igual ao de despesa, normalmente. Então, se ele está querendo incluir alguma despesa, ele vai ter que cortar alguma outra. É isso que está dizendo. Só que ele não pode cortar, ele não pode propor o corte de 3 tipos de despesas. Quais são as 3 despesas que são imexíveis, vamos dizer assim? Primeiro, dotações para pessoal e encargos. Então, aquilo tem que pagar o salário dos servidores. O salário do servidor não pode, inclusive, nem ser reduzido. Então, se está previsto o pagamento ali de pessoal, aquele valor tem que ser pago. Não tem como o deputado propor corte nisso. Serviço da dívida, que são principal e juros da dívida, tanto interna como externa. Também os deputados e senadores não podem propor alteração nisso, porque entende-se que isso pode ter implicações políticas graves, né? O não pagamento da dívida. E transferências tributárias constitucionais. O que é isso? São aquelas transferências que a Constituição exige que sejam feitas de alguns tributos. Então, por exemplo, parte do que a União arrecada com o imposto de renda tem que destinar para um fundo, que vai ser destinado aos estados e municípios. Parte do que a Constituição arrecada com o IPI também vai para um fundo. Parte do que o Estado arrecada com o ICMS vai para os municípios. Parte do que o Estado arrecada com o IPVA vai para os municípios, e assim sucessivamente. Então, essas transferências não podem ser cortadas pelos deputados e senadores, porque são transferências que são previstas na Constituição e os estados e municípios contam com esses recursos. Veja que são as transferências constitucionais, tá? As transferências voluntárias, que são aquelas que o ente público faz através de convênio, essas eles podem propor o corte sim. Então, por exemplo, a União prometeu repassar 1 bilhão para determinado estado investir em saneamento básico. Essa é uma transferência voluntária. Os deputados e senadores podem mexer nisso. Mas as transferências tributárias constitucionais, que são aquelas estabelecidas na Constituição, não. E, além disso, tem que ser relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei. Né? Porque a ideia é que o Poder Executivo que traça as linhas mestras do que vai ser feito, e aí o Poder Legislativo pode, se ele encontrar algum erro ou omissão, algo que o Poder Executivo deveria ter colocado, não colocou, ou então mesmo, né? Quando ele lê o projeto de lei e verifica que tem alguma coisa faltando, está no projeto, está no texto do projeto de lei, mas não está na planilha, eles podem propor essa alteração. Então, essas 3 condições têm que ser obedecidas. O que mais? Isso aqui é importante. Isso aqui foi acrescentado recentemente. Portanto, essas questões novas, né, tem uma grande chance de cair em prova. O que a Constituição diz atualmente? Ela diz o seguinte: emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida, sendo que metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Isso aqui é o que se chama, talvez você já tenha ouvido falar, de orçamento obrigatório, né? Não que todo orçamento seja obrigatório, não é isso. Aqui está falando das famosas emendas parlamentares, que sempre foi uma briga entre o Poder Executivo e Legislativo em relação a isso. Por quê? Porque os deputados, né, propunham determinadas emendas, o Poder Executivo ia lá e vetava. Os deputados precisam disso, né, para atender às suas bases e por uma questão também de sobrevivência política. Então, claro, né, quando você elege um deputado ou um senador, você espera que de alguma forma ele venha, não é, representar aquela região, representar aquele estado e que venha
procurar, entre outras coisas, também trazer recursos para a região. Só que isso foi sempre uma questão de briga entre executivo e legislativo. E aí nós tivemos uma alteração em 2015 que diz isso aqui atualmente. O que ele diz? Emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, que são as emendas parlamentares, é aquilo que os deputados e senadores separam para mandar lá para os seus redutos eleitorais, para fazer obras públicas e por aí vai. Elas serão aprovadas, então está dizendo que agora tem que ser aprovada. Não tem como o Poder Executivo vetar isso. No limite de 1,2% da receita corrente líquida. Então, 1,2% da receita corrente líquida vai ser destinada para emendas parlamentares. Sendo que metade desse percentual tem que ser destinada a ações e serviços públicos de saúde, tá? Metade disso tem que ir para a área da saúde. Construção de hospital, de posto de saúde, por aí vai. Emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Aqui não é mais emendas ao projeto de lei orçamentária anual. Não está falando mais de orçamento. Está falando da LDO. A LDO também, o Poder Executivo encaminha a proposta e o Legislativo debate. O Poder Legislativo pode alterar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias? Pode. Só que aí essas emendas têm que ser compatíveis, diz a Constituição, com o PPA. Compatíveis com o PPA, tá certo? Porque é aquela história que você já sabe, né? Tem o PPA, 4 anos, é feito para 4 anos, e aí você tem a cada ano uma lei de diretrizes orçamentárias, uma LDO, que vai orientar a elaboração de uma lei orçamentária anual. Então, assim como emendas à LOA tinham que ser compatíveis com o PPA e com a LDO, emendas na LDO têm que ser compatíveis com o PPA, tá? Aí o artigo 167 da Constituição Federal vai trazer várias vedações em matéria orçamentária. Está aí no seu material, daí você lê com mais calma, esse artigo 167, daí eu vou ler aqui com você, depois você leia, que vai trazer várias vedações, várias proibições impostas em matéria orçamentária. O que mais? Eu quero falar com esses pontos aqui com você antes da gente encerrar. Limitação de despesas com pagamento de pessoal. Isso aqui é importante. A Constituição Federal, ela estabelece que lei complementar deverá estabelecer limites para despesas com pessoal, para a União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Então, a Constituição diz que lei complementar deve estabelecer limites máximos de gastos com o pessoal da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Por que essa preocupação de gastos com o pessoal? Porque, de longe, gastos com o pessoal correspondem à maior parte das despesas públicas, tanto federais como estaduais como municipais. E existe uma lei complementar que trata sobre isso? Sim. Quem trata sobre isso é a Lei de Responsabilidade Fiscal. De novo ela, professor? De novo. A Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela estabelece os seguintes limites para gastos de pessoal da União, Estados e municípios em relação à receita corrente líquida. Ela diz o seguinte, que a União pode gastar até 50% da sua receita corrente líquida com pagamento de pessoal. Pagamento de pessoal inclui pagamento de ativos, de inativos, de terceirizados, tá? Tudo que se refere a pessoal. Estados, DF, Distrito Federal e municípios, eles podem gastar até 60% da sua receita corrente líquida com o pessoal. Não pode estourar esses valores. E aí, a Constituição diz que essa mesma lei complementar que estabelecesse os valores, também deveria estabelecer um prazo para que, em caso deles estourarem esses limites, para que eles retornassem aos limites normais sem nenhuma penalização. Se estourar esse prazo sem retornar aos limites, aí estariam sujeitos a penalidades. E a Lei de Responsabilidade Fiscal também estabelece prazo. Eu não vou entrar tanto nesse nível de detalhe, tá? Eu só quero trazer aqui mais em regras gerais. Então, vamos lá. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, então, um limite máximo
de gasto com pessoal para a União, Estado, Distrito Federal e municípios, e estabelece um prazo que, se eles estourarem esse limite, eles têm para retornar ao limite estabelecido sem penalização, sem nenhuma sanção aplicada. E se não retornarem esses limites dentro do prazo, aí sim estarão sujeitos a penalidades, tá certo? Inclusive, a lei de responsabilidade fiscal diz até mais. Diz que quando chegar a 90% desse limite, já tem que começar a adotar determinadas medidas para evitar chegar no limite. E mesmo assim, de vez em quando, a gente ainda ouve falar, né? De algum estado, de algum município que estourou esse limite de gastos. Muito bem. O que a Constituição, então, diz? Que vai estabelecer esse limite, que são esses aqui que eu coloquei para você, vai estabelecer um prazo para eles voltarem a esses limites se, por acaso, eles forem desobedecidos. E diz mais ainda, a Constituição Federal diz que aí o Estado que estourar esses limites, esses percentuais, ele poderá adotar as seguintes medidas para retornar a esses limites. Poderá exonerar, né? Poderá desligar, poderá mandar embora até 20% dos cargos em comissão e exonerar os servidores não estáveis para poder retornar esse limite. Manda embora 20% dos cargos em comissão e exonera os servidores não estáveis. Veja que no caso de cargo em comissão ele pode mandar todo mundo embora, tá certo? É que a Constituição coloca um valor mínimo, 20%, pelo menos 20%. E pode também mandar embora os servidores não estáveis. Se isso não for suficiente, mandou embora 20% dos comissionados, mandou embora os servidores não estáveis, os servidores concursados ainda não estáveis, tem menos de 3 anos. Se isso ainda não foi suficiente, podem ser exonerados também os servidores estáveis. Então, o servidor estável também pode perder o cargo por isso. Nunca vi nenhum caso na prática, tá? Mas existe essa possibilidade. E aí manda embora os servidores estáveis, o número que for necessário para voltar a esses limites, e aí o servidor terá direito à indenização de 1 salário para cada ano que ele trabalhou no serviço público, tá? Bom, aumento de despesas com pessoal. A Constituição Federal diz que para aumentar qualquer despesa com pessoal, seja salário, seja vantagem, seja o que for, tem que ter previsão na LOA e tem que ter previsão na LDO, nas duas. Não basta ter na LOA, tem que ter na LDO também. Então, a União vai conceder reajuste a servidores. Tem que estar na Lei Orçamentária Anual e na LDO, tá certo? Exceto se tratar de sociedade de economia mista e empresa pública, que aí só precisa estar na LOA, se for o caso. Porque, normalmente, sociedade de economia mista e empresa pública não está nem na LOA. Por quê? Porque, normalmente, ela se mantém com recursos próprios. Mas lembra daquele orçamento de investimento das empresas estatais? Se o governo precisar colocar dinheiro para pagar o pessoal de uma sociedade de economia mista de uma empresa pública, isso tem que estar na LOA, mas aí não precisa estar na LDO. Agora, se for pagamento de pessoal, aumento de despesa com pessoal, que seja de autarquias ou de fundações ou da administração direta, tem que estar na LOA e tem que estar na LDO, tá certo? Quero fazer com você, então, uma questão de fixação. Tá lá, primeira questão diz, é inconstitucional o aumento de remuneração de servidor de autarquia federal sem a inclusão, sem a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá certo ou tá errada essa afirmação? Tá certo, né? Já vimos que para qualquer aumento da remuneração de pessoal tem que estar previsto na LOA e na LDO, tá certo? Exceto se for de sociedade de economia mista ou empresa pública, que aí só precisa estar previsto na LOA. Mas está falando de autarquia. A autarquia não é nem sociedade de economia mista e nem empresa pública. Portanto, está correta a afirmação. A segunda questão diz que as emendas ao projeto do PPA, o projeto do Plano Plurianual, somente serão admitidas se forem compatíveis com a LDO. Tá certo ou tá errado isso? Aí tá errado, né? Porque é o contrário. As emendas à LDO é que precisam ser compatíveis com o PPA. E não as emendas ao PPA que tem que ser compatíveis com a LDO. Por quê? Porque segue aquela lógica, aquela ordem. Primeiro o PPA, e aí o PPA influencia a elaboração da LDO, e aí a LDO influencia a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Tá certo? O nosso tempo já foi, vamos ficando por aqui e até a próxima.